Liturgia do dia 18 de setembro de 2022, 25º domingo do tempo comum. Primeira leitura. Leitura da profecia de Amós. Ouçam, vocês que pisam em pobres e arruinam os necessitados da terra, dizendo: quando acabará a lua nova, para que vendamos o cereal? E quando terminará o sábado, para que comercializemos o trigo, diminuindo a medida, aumentando o preço, enganando com balanças desonestas e comprando pobre com prata e o necessitado por um par de sandálias, vendendo até palha com o trigo? O Senhor jurou contra a soberba de Jacó: jamais esquecerei coisa alguma do que eles fizeram. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 112. Louvai o Senhor que eleva os pobres. Louvai o Senhor que eleva os pobres. Louvai o Senhor que eleva os pobres. Louvai, ó servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. Louvai o Senhor que eleva os pobres. Louvai o Senhor que eleva os pobres. Louvai o Senhor que eleva os pobres. O Senhor está acima das nações. Sua glória vai além dos altos céus. Quem pode comparar-se ao nosso Deus? Ao Senhor que no alto céu tem seu trono e se inclina para olhar o céu e a terra. Louvai o Senhor que eleva os pobres. Louvai o Senhor que eleva os pobres. Louvai o Senhor que eleva os pobres. Levanta da poeira o indigente, e do lixo ele retira o pobrezinho, para fazê-lo assentar-se com os nobres, assentar-se com os nobres do seu povo. Louvai o Senhor que eleva os pobres. Louvai o Senhor que eleva os pobres. Louvai o Senhor que eleva os pobres. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos.
Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso, fui designado pregador e apóstolo, mestre da verdadeira fé aos gentios. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então, ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia sugere-nos hoje uma reflexão sobre o lugar que o dinheiro e os outros bens materiais devem assumir na nossa vida. De acordo com a palavra de Deus que nos é proposta, os discípulos de Jesus devem evitar que a ganância ou o desejo imoderado do lucro manipulem as suas vidas e condicionem as suas opções. Em contrapartida, são convidados a procurar os valores do reino. Na primeira leitura, o profeta Amós denuncia os comerciantes sem escrúpulos, preocupados em ampliar sempre mais as suas riquezas, que apenas pensam em explorar a miséria e o sofrimento dos pobres. Amós avisa: Deus não está do lado de quem, por causa da obsessão do lucro, escraviza os irmãos. A exploração e a injustiça não passam em claro aos olhos de Deus. O Evangelho apresenta a parábola do administrador astuto. Nela, Jesus oferece aos discípulos o exemplo de um homem que percebeu como os bens deste mundo eram caducos e precários
e que os usou para assegurar valores mais duradouros e consistentes. Jesus avisa os seus discípulos para fazerem o mesmo. Na segunda leitura, o autor da primeira carta a Timóteo convida os crentes a fazerem do seu diálogo com Deus uma oração universal, onde caibam as preocupações e as angústias de todos os nossos irmãos, sem exceção. O tema não se liga diretamente com a questão da riqueza, que é o tema fundamental da liturgia deste domingo, mas o convite a não ficar fechado em si próprio e a preocupar-se com as dores e esperanças de todos os irmãos situa-nos no mesmo campo. O discípulo é convidado a sair do seu egoísmo para assumir os valores duradouros do amor, da partilha, da fraternidade. O evangelho que nos é proposto apresenta-nos mais um passo do caminho para Jerusalém. Desta vez, Jesus não se dirige aos fariseus, mas aos discípulos, e através deles aos crentes de todos os tempos. Com uma história que apresenta contornos de caso real, tirado da vida, Jesus instrui os discípulos acerca da forma como se hão de situar face aos bens deste mundo. A mensagem essencial aqui apresentada gira, portanto, em torno da sábia utilização dos bens deste mundo. Eles devem servir para garantir outros bens, mais duradouros. Na primeira parte do nosso texto, apresenta-se a parábola de um administrador sagaz. A parábola conta-nos a história de um homem que é acusado de administrar de forma incompetente, possivelmente desonesta, os bens do patrão. Chamado a prestar contas e despedido, este homem tem a preocupação de assegurar o futuro. Chama os devedores do patrão e reduz-lhes consideravelmente as quantias em dívida. Dessa forma, supõe ele, os devedores beneficiados não esquecerão a sua generosidade e mais tarde manifestar-lhe-ão a sua gratidão e acolhê-lo-ão em sua casa. Como justificar o proceder deste administrador, que assegura o futuro à custa dos bens do Senhor? Por que é que o Senhor, prejudicado nos seus interesses, não tem uma palavra de reprovação ao inteirar-se do prejuízo recebido? Como pode Jesus dar como exemplo aos discípulos as falcatruas de um tal administrador? Estas dificuldades desaparecem se entendemos esta história tendo em conta as leis e costumes da Palestina nos tempos de Jesus. O administrador de uma propriedade atuava em nome e em lugar do seu senhor. Como não recebia remuneração, podia ressarcir-se dos seus gastos a expensas dos devedores. Habitualmente ele fornecia um determinado número de bens, mas o devedor ficava a dever muito mais. A diferença era a comissão do administrador. Deve ser isso que serve de base à nossa história. Dos 100 bates de azeite, uns 3.700 litros, consignados no recibo, só uns 50 haviam sido na realidade emprestados. Os outros 50 constituíam o reembolso dos gastos do administrador e a exorbitante comissão que lhe devia ser paga pela operação. Provavelmente o que este administrador sagaz fez foi renunciar ao lucro que lhe era devido, a fim de assegurar a gratidão dos devedores. Renunciou a um lucro imediato, a fim de assegurar o seu futuro. Este administrador, se ele é chamado desonesto, não o é por este gesto, mas pelos atos anteriores que até levaram o patrão a despedi-lo. É um exemplo pela sua habilidade e sagacidade. Ele sabe que o dinheiro tem um valor relativo e troca-o por outros valores mais significativos, a amizade e a gratidão.
Jesus conclui a história convidando os discípulos a serem tão hábeis como este administrador. Os discípulos devem usar os bens deste mundo não como um fim em si mesmo, mas para conseguir algo mais importante e mais duradouro, o que na lógica de Jesus tem a ver com os valores do reino. Na segunda parte do texto, Lucas apresenta-nos uma série de sentenças de Jesus sobre o uso do dinheiro. Originalmente, essas sentenças não tinham nada a ver com o contexto desta parábola. No geral, essas sentenças avisam os discípulos para o bom uso dos bens materiais. Se sabemos utilizá-los tendo em conta as exigências do reino, seremos dignos de receber o verdadeiro bem, quando nos encontrarmos definitivamente com o Senhor ressuscitado. O nosso texto termina com o aviso de Jesus acerca da deificação do dinheiro. Deus e o dinheiro representam mundos contraditórios e procurar conjugá-los é impossível. Os discípulos são, portanto, convidados a fazer a sua opção entre um mundo de egoísmo, de interesses mesquinhos, de exploração, de injustiça, dinheiro e um mundo de amor, de doação, de partilha, de fraternidade, Deus e o reino. Onde é que estão aqui os valores eternos e duradouros? Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.